Rondônia Livre recebe o professor Marcos Grutzmacher, ele que é o criador do Grupo Canoro, que ficou em segundo lugar na categoria Interpretação do nosso Festival Rondônia de Música, o Rondofest. Professor Marcos, um prazer recebê-lo aqui no Rondônia Livre. E queríamos que o senhor nos falasse como foi que surgiu a proposta de criação do Grupo Canoro. Bom, muito obrigado por me receber, é uma felicidade enorme poder compartilhar um pouco do que a gente faz. O Grupo Canoro, na verdade, ele é um remanescente do Coral IFRO. Uhum. Então, eu fundei o Coral IFRO junto com uma equipe, né, outros professores e técnicos da área, lá do grupo, do Núcleo de Arte e Cultura do IFRO Zona Norte. Uhum. E aí, a partir do ano de 2023, a gente criou uma capacitação para formar cantores, né? A gente tem esse gargalo aqui em Rondônia de falta de formação mesmo, voltada especificamente para o canto. Sim. Então, tivemos uma turma em 2023, uma turma em 2024, e aí algumas pessoas permaneceram. Então, a gente teve um hiato aí, esse ano, né, de 2025, esse grupo do Coral IFRO começou mais tarde, então começou em junho. E esses 6 meses a gente aproveitou, foi quando apareceu o Rondofest, e aí eu convidei, né, alguns alunos que eu tinha mais proximidade, ou que eu achava que tinha perfil para participar, e fiz a proposta. Eu falei, vamos criar um grupo, vamos nos inscrever e participar, que topam? E acho que de uma forma até meio maluca, todo mundo topou, e nós fomos participar. O grupo é um grupo novo, né? E a gente participou, inclusive, de algumas etapas, né? Até chegar lá na final. E o senhor apresentou, tanto na eliminatória quanto na final, o senhor apresentou peças assim bem populares, né? Por último foi Quero Tomar um Tacacá, como é? Todo mundo conhece como Tacacá. A música do Tacacá da Joelma. Ela se chama Voando pro Pará. É um arranjo, é uma música super conhecida, né? A Joelma canta. Joelma é do norte. Sim. Então a nossa conhecida, a gente que é daqui. E aí esse arranjo específico para coral, eu encontrei quando essa música começou a viralizar, e aí eu encontrei um grupo num corte no YouTube que falava, né, que apresentava, era um coral que apresentava. Aí eu fui procurar quem que era o regente do coral, achei o perfil do coral, e aí fui pesquisar quem era o arranjador da música. Aí encontrei o perfil do arranjador da música, conversei com ele e pedi para usar. Ele falou, tá disponível, pode usar. E aí eu tinha certeza que ia ser muito bem recebido pelas pessoas, porque ninguém espera. Geralmente quando a gente fala, é um grupo vocal, é um coral, as pessoas pensam que é aquela coisa mais tradicional mesmo, né? De pastinha, parado. Peças eruditas. Perdão. E a nossa proposta é vir exatamente com o completo oposto. É fazer o que a gente chama de coral cênico, que é o coral que não está parado, ele cria cenas mesmo. Então ele canta, dança e atua. Sim, tem essa pegada visual também, né? Então... Sim. Com o grupo Canoro, a gente não conseguiu fazer o que a gente faz geralmente, né? Até por questão de limitação tecnológica mesmo. A gente precisa de um microfone específico, que é um microfone condensador que é para coral, e a gente não dispunha disso, né, ao longo da competição. Então a gente se adaptou ao que tinha a realidade, que é o que a gente faz, né? A gente que é artista, se precisar fazer, a gente dá um jeito. Não que seja o ideal, claro, né? Mas a gente procura se adaptar. Sim. E aí na primeira vez a gente ia dançar e cantar, mas acabou que não conseguimos, né? Porque a gente precisou ficar posicionado para o microfone. Sim. Na primeira vez nós não conseguimos passar.
Ficamos em, acho que terceiro lugar, mas... Aí foi pro ranking, né? Aí foi pro ranking, aí não entrava. Não entrava direto. Não entrava direto. Daí eu propus para o pessoal, eu falei, o que vocês acham da gente tentar mais uma vez? Aí preparamos uma música que estava um pouco mais madura, e aí conseguimos entrar pelo ranking também. Aí nesse dia a gente ficou em segundo. Coincidentemente, né? Ficamos em segundo. E aí na final ficamos em segundo também. Mas, professor, assim, o senhor tem uma formação erudita, né? Inclusive o senhor é tenor lírico, é isso? Sim, eu acho que desde os 14, tenho 36, eu estudei canto erudito, né? Até sempre. A técnica vocal voltada para o erudito. Eu fiz o curso técnico de canto erudito na UFAL, na Escola Técnica de Artes, lá em Maceió. Sempre estive voltado para o erudito. Só que eu percebi... eu sou fonoaudiólogo também, né? Minha formação caminhou por tudo relacionado à voz, né? Tudo relacionado à voz. É um tema que eu gosto muito, né? Sou muito fã da voz. Acho que às vezes mais até do que o canto. A voz me fascina. E aí eu comecei a perceber que às vezes a gente precisaria de estratégias para fazer essa música chegar até as pessoas. Porque é muito difícil você trazer uma música erudita que às vezes tem uma outra pegada, uma outra energia que não é a nossa brasileira. Né? Então, como não afastar as pessoas? Ou como fazer as pessoas se voltarem para isso, né, de uma forma... Né, que música fazer para as pessoas? Então, pensando em tudo isso, que a gente, que é onde a gente tem atuado mais, no grupo que eu rejo hoje, que é o Coral Ifro, a gente tem feito esse trabalho. Por que eu falo do Coral Ifro? Né? Porque o canora é um braço. Sim, sim. É um braço, é uma extensão. De mesclar isso, o popular com o erudito, com a movimentação cênica, com a história, né? Porque as pessoas elas querem ir e se envolver de alguma forma, né? Se conectar com aquela história, com aquela música, às vezes é só muito bonito, mas artista, precisa encontrar uma forma de fazer as pessoas se conectarem. Como que é isso? Esse é o desafio, né? Esse é o que a gente tem tentado fazer. Sim. Nós temos, no canto coral, nós temos assim, exemplos de alguns compositores, como o Valdemar Henriques, por exemplo, né? Que se consagrou exatamente por explorar a temática amazônica, né? Peças folclóricas até, fazendo arranjos, né? para coral, né? Em cima de peças. O senhor já identificou aqui no repertório regional nosso alguma peça assim, que o senhor acha que dá para trazer para o canto coral? Não só dá, como já tem. Opa! O ano passado a gente fez nós tivemos um musical chamado Entre Vozes e Versos, e aí a canção que finalizava o espetáculo é uma canção do Ernesto Melo. A gente fez uma homenagem para ele com Porto Velho Meu Dengo. Não foi tudo que a gente queria, porque não deu tempo, porque é um arranjo a 3 vozes, a gente não conseguiu fazer ele. Mas a gente conseguiu executar a música, pelo menos, né, em uníssono. Ficou bem... ele se emocionou, então eu acho que deu certo. Eu acho que deu certo. Mas sim, inclusive nesse ano a gente pretende fazer mais coisas com músicas de compositores locais. Locais, né? Locais. A gente tem muita gente boa. Muita gente talentosa. O próprio Rondofest é uma prova disso, né? Quanto de cantores, cantoras talentosos, compositores com, né, músicas lindíssimas. Né? Eu fico muito feliz, né, primeiro de ser daqui, de poder participar disso tudo,
e de ver tanto talento. Bom, isso que eu queria lhe perguntar, professor, como é que o senhor viu assim, o Rondofest como uma nova cena musical, vamos dizer, para Rondônia, né? Que assim, já houve outros festivais e tal, mas ele tem uma proposta diferente, porque é o que eu falo, não é entregar o prêmio e mandar para casa, é o contrário, né? É trazer a pessoa para uma profissionalização, para uma projeção maior, né? E como é que o senhor vê esse aspecto aí do Rondofest? Isso foi um dos fatores que motivou o grupo a se inscrever, a participar? Lógico, R$7.000 incentiva qualquer pessoa a participar Assim, né? Tinha um prêmio também, né? Pecuniário, né? de o que quer que seja. Quer dizer, não, o que quer que seja não, porque tem coisas que não, mas obviamente assim que é um diferencial muito grande, principalmente para quem é intérprete, essa questão de falar sobre os direitos autorais. Sim. Não sei de onde que veio essa ideia, mas eu acho que foi uma ideia muito assertiva, porque eu já faço arte há muitos anos e tem coisas que eu não sabia. Né? Que a partir do momento em que você tem esse conhecimento, você, como artista, está mais seguro para não cair em cilada ou não fazer coisas que não são corretas. Né? Às vezes a gente acaba pecando por não saber. Exato, o desconhecimento às vezes favorece alguma, né? Com certeza, com certeza. Então, isso foi um grande diferencial. Na minha opinião, ter esse conhecimento como intérprete é fundamental. Porque a gente, por exemplo, nós temos espetáculos, apresentações, e muitas vezes a gente não sabe que precisa pagar um ECAD, por exemplo. Sim. Né? Então, a partir desse conhecimento, a gente vai pagar, ou já vai prever esse gasto na planilha. Sim. E vai receber também ECAD futuramente, né? Assim esperamos, não é mesmo? Com as exibições públicas, né, das suas gravações, né? Vão ser contemplados também, né? Então, assim, professor, teve o atrativo, né, obviamente, do prêmio, né, pecuniário, né, os R$7.000 para o primeiro lugar, mas todos os 8 finalistas, né, estão premiados com a produção do clipe, do audiovisual, a produção do fonograma, né? Isso é uma coisa também, assim, que eu fiquei muito feliz, porque quanto que custa uma gravação profissional? Sim. Quanto que custa para fazer um clipe? É muito caro. Né? E você ter a possibilidade de sair de um concurso premiado, porque isso também é um prêmio, Um prêmio, né? com certeza. Né? Nós não ganhamos o primeiro prêmio, que era o prêmio em dinheiro, mas tem outras coisas também que a nossa classificação nos fez alcançar. Então, é assim, fundamental para a gente assim, que está nesse processo, essa vitória. E houve alguns contratempos, né, na nossa realização da final, que a gente tinha por compromisso trazer um artista nacional, e houve uns choques de horários, de agenda, né, enfim, houve um atraso na produção da final. Mas, por outro lado, houve um compartilhamento de palco com ninguém menos do que Moacir Franco, né? E como é que o senhor vê esse fato de nós trazermos um artista nacional consagrado, com 88 anos de idade, 60 e poucos, né, de carreira, para dar assim uma maior visibilidade ao festival e aos participantes do festival? Eu acho que todo artista que a gente se propuser a trazer, um artista que tenha relevância para o cenário musical, que seja um artista que tenha, né, uma luta em defesa da arte, em defesa de outros artistas, em defesa dos bons valores, no sentido de que a gente precisa ter mais arte, mais incentivo, mais política pública voltada para o setor. Então, eu acho que qualquer artista que vier para cá e que tiver de que caminhar por esse caminho, eu acho que isso é fundamental trazer. A gente tem que ter cada vez mais. Interagir, né, com esse pessoal, né? Sim. Pois é, a gente estava na proposta de outros nomes para trazer, e aí no contato com o agenciador, né, lá de São Paulo,
a pessoa que a gente queria trazer não ia poder vir, está com problemas, inclusive de doença da garganta e tal, se aposentando da música. E aí nós optamos, né, ele falou só, vou mandar uma lista de nomes, né? E quando nós vimos ali Moacir Franco, né, falou, é o momento, né, porque é uma chance que talvez a gente não tenha tão cedo de tê-lo novamente, né, aqui em Rondônia. Ele está com 88 anos, né, tudo isso. E o Moacir, ele sempre relata, né, os altos e baixos da carreira, o que ele passou. O senhor entende que esse depoimento dele ele pode ser orientador para aqueles que estão ingressando na carreira musical? Sim, acho que qualquer artista que tenha, né, uma longevidade na carreira, a gente tem que, né, respeitar aprender, né, com que eles já trajetória. Viveram, né? Né, a gente sempre pode aprender. Essa aqui é a verdade. O artista que acha que já estancou na aprendizagem é um artista que morreu. Então a gente sempre precisa aprender. Não importa quanta coisa a gente tenha, quantos certificados a gente tenha, quantas vivências a gente tem, a gente sempre precisa aprender, né? Porque a gente fala, o artista vai falar do humano, né? E o humano é tão diverso. A gente fala sobre vivências, as músicas que falam de alguém, falam de alguma situação que alguém viveu, né? Se eu não consigo calçar as sandálias do outro, acabou. Sim, né? O que a gente faz para o outro, não é? A arte é para o outro também. Ela tem um altruísmo intrínseco, né? Vamos dizer assim. Eu não sei eu nem sei se eu diria altruísmo, mas essa conexão. E eu não consigo me conectar com aquilo que eu não entendo, com aquilo que eu não me identifico em alguma medida. Então é nesse sentido de conseguir me ver de alguma forma, ou ver o que eu não seria, ou que eu... Alguma conexão, né? Alguma conexão. Porque senão é talvez aquele cantor, vamos pensar no meu lado, que canta muito bem, né? A voz tecnicamente maravilhoso, mas não emociona. Sim, não transmite. Não chega, né? Porque falta conexão, falta verdade. No processo de julgamento, né, nós estabelecemos quesitos, né, separados, e colocamos julgadores para cada quesito, né? Então, o professor de técnica vocal julgou técnica vocal, professor de ritmo, de harmonia, assim fizemos, né? Isso não é muito comum. Geralmente é dada uma nota, né, pelo julgador, sem explicitar tão detalhadamente quanto nós procedemos. Então, eram 5 perguntas, né? Cada pergunta tinha uma avaliação, a da qual era atribuída uma pontuação para chegar numa nota, e ainda tinha um campo de uma mensagem, né? No final, uma mensagem do julgador para o candidato. As mensagens que os senhores receberam, eu digo os senhores porque eu estou num grupo, né? Um grupo que receberam ali dos jogadores, elas foram úteis nessa caminhada para chegar no segundo lugar geral? Foram essenciais. Como eu falei, né? Na primeira vez a gente não entrou direto, a gente ficou em terceiro lugar no dia, e pela nota eu fiz mais ou menos uma perspectiva e a gente não entraria. A partir do recebimento de saber o que foi que a gente tinha errado, isso a gente corrigiu para a segunda apresentação, e aí na segunda apresentação nós ficamos em segundo lugar. Sim. Né? E aí com essa nota a gente conseguiu subir entrar para a final, né? E na final a gente já sabia o que não fazer, e a gente conseguiu chegar até o quase primeiro lugar. Pois é, diferença de 1 ponto apenas, né, pai? Eu fiquei surpreso, né? Todo mundo ficou surpreso. Né? O primeiro lugar foi realmente muito merecido, né? A cantora, a Natália Rosa, ela realmente foi muito bem, uma voz tecnicamente preparada, muito né? bonita, apresentação bonita. Eu não tiraria nada do que foi julgado, até porque eu penso o seguinte: se a pessoa trabalha na área, se ela é formada naquilo,
e ela julgou, baseado, né, no sentimento dela, aquilo, naquele momento, foi o que ela sentiu, foi como chegou para ela, então é isso, né? Eu até brinquei quando eu recebi, né? Aí eles, você não vai falar nada, né? Eu falei, não, é isso. Mas a diferença de um ponto apenas. Não, na primeira. Na primeira, né? Na primeira, que a gente não entrou. Aí, você não vai falar nada? Eu falo, não tem o que dizer, é como chegou para eles, a gente vai tentar de novo, né? Claro, a gente fica... No momento, às vezes, a gente fica triste, porque quem que não quer avançar, quem que não quer ganhar, todo mundo quer. Né? Mas depois passa e vale a experiência. Nas eliminatórias, quais foram as músicas mesmo que foram apresentadas? Olha, na primeira a gente cantou Viva la Vida, também que era um arranjo a 6 vozes, Sim. Que era muito difícil. Depois a gente cantou Chandelier, da Cia, que era um arranjo a 3 vozes mais simples, mas a gente já estava mais seguro para isso. E na última a gente cantou o Voando para o Pará, né, o Tacacá, sim. que daí é um arranjo a 4 vozes. Professor, e quais são as perspectivas agora do Grupo Canoro? O que tem pela frente? Está com uma agenda? Então, agora, não sei. Porque assim, agora o Coral IFRO retornou, então a gente tem Manhã Lírica para fazer, que é Manhã Lírica, não sei se pode falar sobre isso. À vontade. Manhã Lírica é um projeto que nasceu em parceria, né, eu e Gabriela Harumi, que é uma soprano, que tem o objetivo de divulgar a música erudita em Porto Velho. Então esse projeto acontece anualmente desde 2019 e esse ano ele vai acontecer em setembro. E aí nós expandimos a Manhã Lírica que é de noite. Porque quando a gente começou era de manhã mesmo. Era de manhã na Capela de Santo Antônio, só funcionava de manhã. Mas a gente percebeu que o nosso público estava na noite. Sim. Aí mudamos para a noite, mas continuou Manhã Lírica. E aí nós expandimos e criamos um novo, mais um evento dentro, que é o Encontro da Voz, que é o encontro de corais. Sim. De corais e grupos vocais. Então a gente vai ter lá no Teatro Guaporé, no dia 11. Dia 11 de? Setembro. 11 de setembro no Teatro Guaporé. Isso. Encontro de corais. Encontro de corais. Quais são os corais que já estão? Provavelmente Vozes do Legislativo, já estão quase confirmados. Coral Sol Maior, Coral IFRO, provavelmente o Canoro, Coral Jorge Andrade, provavelmente também deva participar conosco. O Disseu, né? O Disseu. Está em vias de enviar o convite para alguns outros, mas que eu ainda não posso falar, ainda não posso contar. Ainda que antes de confirmarem, né? Mas tem alguns... E a gente deve abrir também para quem quiser participar, porque acho que a ideia é fomentar esse movimento coral aqui. Sim. E aí, então, eu acho que o Grupo Canoro deve se apresentar nesse evento e estamos abertos a convites, o céu é o limite. E qual é o contato para quem quiser entrar em contato? Como é que é? DDD 82 99939 0906. Esse é o meu contato pessoal. Ou então pode ir nas redes sociais, né? Na minha ou na rede social do Canoro. Pode ser marcos.grutz, com Z no final. Marcos.grutz. E aí por lá a gente faz contato, e confirma a agenda. Exatamente. Então. E o do Coral IFRO também, que é um coral que também recebe convites, se apresenta por aí e também pode ir por lá, né? @Coral IFRO. Sim, então tem essas duas formas de entrar em contato, né? Com o som diretamente ou com a instituição, né? O Coral IFRO, né? Professor, olha, muito obrigado pela sua vinda até aqui. Eu espero que em outras edições, né, em outros festivais, outros além do Rondofest, né,
o coral, o grupo Canora e o coral IFRO, né, estejam presentes, né? Parabéns pelo trabalho que o senhor realiza. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade, na época de ensino médio, né, segundo grau, eu era adolescente, de participar de coral, né? E aquilo foi muito importante no meu processo educativo, sabe? Porque coral você aprende primeiro a trabalhar em conjunto, isso né? É uma coisa assim muito educadora. E além disso, a questão de você saber que o que vale ali é o conjunto, né? Você vai até, às vezes, procura até ajustar o timbre, né, para ficar mais parecido com os demais integrantes, para não se sobressair, né? Então, acho que são duas coisas que educam muito num coral, são essas daí. E, infelizmente, a gente não tem ainda uma educação musical, né, nas escolas, ainda não na quantidade, né, que deveríamos ter, né, uma presença maior da educação musical nas escolas. Então, ações como a sua, né, parabéns ao IFRO, né, de ter abrigar, né, essa iniciativa, né, e fico aqui para as suas considerações finais, fique à vontade. Bom, eu gostaria de agradecer, né, a você por todo o cuidado que teve conosco ao longo desse processo, toda a prontidão, né, sempre que a gente precisou de alguma coisa ou resolver alguma coisa, a gente sempre conseguiu resolver isso prontamente. Muito obrigado. Obrigado por ter topado essa empreitada que não é fácil, né? Fazer um evento grande já é muito difícil. Vários eventos, porque foram vários eventos, é impensado. Né? Então, parabéns a você e a sua equipe, que assim também nos acolheu e nos tratou assim com muito carinho. Eu fiquei muito feliz em participar e espero que venham a segunda, terceira, quarta, 10ª, 25ª edição e, se pudermos, estaremos juntos aí para participar. Ok, professor Marcos, muito obrigado. E a você que assistiu a nossa entrevista, muito obrigado pela audiência.